Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pelo professor e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Nara. E minhas saudações aos telespectadores. Estou acompanhado também pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. Olá também a quem nos acompanha aí de casa. No programa de hoje abordaremos a cobertura da mídia sobre comércio com os Estados Unidos e a proposta de isenção de imposto para quem ganha até R$5.000. Bom, então nós vamos começar a nossa conversa hoje com o professor José Milton. Zé, a taxação do governo Trump, ela atende basicamente dois requisitos importantes. Um é tornar equilibrada a balança comercial dos Estados Unidos, que é altamente deficitária, e a segunda também é melhorar a arrecadação dos Estados Unidos, que é uma economia que tem um déficit muito grande, ou seja, eles acabam gastando muito mais do que arrecadam. Entretanto, essa discussão ela não pode se situar apenas na questão mais imediata em relação àquilo que é dito, justificando essa taxação dos Estados Unidos aos outros países que fazem comércio com eles. Qual é a relação entre as outras crises que nós observamos no capitalismo, seja a crise de 1929, a Grande Depressão, seja a crise do petróleo de 1973 e a recente crise do ano de 2008, marcado pelas bolhas, principalmente na venda de imóveis nos Estados Unidos. Como que essas coisas se relacionam? Bom, a gente tem que compreender que o capitalismo tem seus momentos de crescimento, decréscimo e depressão. Em economia, isso é chamado de ciclos de Kondratiev. Tem os ciclos curtos, que duram de 6 a 8 anos, e os ciclos longos, que duram de 30 a 40 anos. Então, a crise e, consequentemente, o ápice da crise, o fundo da crise, que é a depressão, isso é uma característica intrínseca do capitalismo. Se nós, por exemplo, percebemos que a Grande Depressão, que foi deflagrada principalmente com a queda da Bolsa de Nova York em 29, mas a fase dura da Grande Depressão vai de 30 a 33 e afetou a economia do mundo inteiro. Já a crise do petróleo de 1973 foi deflagrada de imediato pela criação da OPEP, que passou a controlar, de forma cartelizada o preço do petróleo. Entretanto, a criação da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, foi decorrência da guerra de Israel com os países árabes, onde Israel venceu. Então, isso teve como consequência, nas decisões políticas estadunidenses, o fim do padrão ouro. E esse fim do padrão ouro vai fazer com que o ouro deixe de ser o padrão das trocas internacionais e é substituído pelo dólar. Já a crise de 2008, que foi maior do que a de 1973, a de 2008 nós ainda percebemos consequências dela ainda hoje, ela foi principalmente motivada pela especulação com os títulos imobiliários. A pessoa comprava um imóvel, o banco vendia para outro, vendia para outro, vendia para outro, e no final esses títulos estouraram. Não havia tanto dinheiro para pagar tanto título. E isso provocou, por exemplo, a quebra do Banco Morgan, salvo pelo Tesouro estadunidense. Sim, então a crise de hoje ela se situa no âmbito dessas outras... Sim, dentro da lógica do próprio capitalismo. Sim. Não é uma questão
do Trump. Pelo contrário, o Trump é resultado da crise. E alguém que está buscando uma administração por caminhos, né? Talvez ainda mais tortuosos, não é isso, Nara? Pois é, né? A gente vê, acho que quando o Zé diz que o Trump é resultado da crise, né? Esse é um apontamento importante. A gente vê que essa crise, que é uma crise do neoliberalismo, né, Zé? Do capitalismo, do neoliberalismo, é a crise de um mundo que foi criado para os Estados Unidos liderarem, só que agora os Estados Unidos não estão mais dando conta de liderar esse mundo, né? Então, na medida em que o Trump e os Estados Unidos não conseguem mais manter a sua hegemonia ou tem a sua hegemonia ameaçada, ele quer bagunçar, destruir esse mundo como a gente conhece, esse mundo que tem alguns elementos importantes aí, né? Quer dizer, um mundo baseado em trocas multilaterais, por exemplo, né? Acordos multilaterais de comércio, quer destruir esse mundo para criar um mundo em que ele possa novamente ser o país hegemônico. Essa que é a proposta aí do Trump. Bom, e agora nós vamos para a pergunta do estudante do terceiro período de jornalismo, o aluno Matheus Costa. Olá, meu nome é Matheus, sou estudante do terceiro período do curso de jornalismo na PUC Minas e hoje a minha dúvida é direcionada ao professor José Milton. Professor, nesta semana nós vimos que economistas do banco JP Morgan elevaram de 40% para 60% a chance de uma recessão global nos próximos 12 meses, devido ao aumento das tensões comerciais. Como você acha que a retórica agressiva e a estratégia de comunicação do governo Trump sobre essas novas tarifas influenciam a percepção pública e a narrativa internacional, especialmente se a gente for considerar um impacto direto nos mercados financeiros e no sentimento econômico global? A sua pergunta, Matheus, ela é extremamente importante, porque você vai num ponto crucial, na questão da perspectiva levantada pelos economistas do Banco Morgan de uma recessão global. Eu diria, o risco não é de recessão, o risco é de uma depressão. Segundo alguns estudiosos, a crise não é só do capitalismo. A crise é também do imperialismo estadunidense, que estaria, se não no seu final, mas estaria em crise profunda. Porque as condições de dominação dos Estados Unidos, ela passa, não é, Nara? Exatamente não só pela manutenção dessas relações, mas também pelo controle desse comércio e por essa posição protagonista que você bem mencionou antes. Exatamente, Ércio. Tem aí um componente importante nessa crise, né? Acho que a fala do Zé também traz à tona, quando fala do imperialismo, né? Dessa hegemonia estadunidense, que é também a questão da moeda, né? A questão monetária, a questão da hegemonia do dólar como a moeda capaz de organizar, a moeda em que são feitas as trocas comerciais internacionais. Sem dúvida, o Trump não tem interesse em perder a hegemonia do dólar. Ele quer manter o dólar como moeda hegemônica. Mas, ao mesmo tempo, tudo indica que ele pretende, de modo a aquecer a sua indústria, né, de modo a aquecer internamente a economia, desvalorizar o dólar. Então, eu acho que o Trump tem aí uma tarefa muito difícil, que é conseguir desvalorizar o dólar para que os Estados Unidos sejam um país mais competitivo, um pouco como a China, que tem uma moeda também desvalorizada, né? Por isso que é competitivo, mas, ao mesmo tempo, manter a hegemonia do dólar. Não é possível manter a hegemonia do dólar se o dólar for uma moeda desvalorizada. Então, ele vai ter, isso também tende a gerar um efeito depressivo aí e de inflação, né? E há uma outra questão, quando a gente pensa na hegemonia do dólar, já que esse tema veio à tona, que é o seguinte: se o dólar é a moeda de trocas internacionais, das trocas comerciais internacionais, não tem como os Estados Unidos não terem uma balança deficitária. Ele vai ter déficit, porque ele tem muitos dólares no mundo. Ele tem que ter dólares espalhados pelo mundo. Então, é claro que a balança comercial dos Estados Unidos, né, é claro que vai ser uma economia deficitária. Então, ele tem também essa outra dificuldade. Quer dizer, parece um pouco que ele tem objetivos contraditórios que ele quer conciliar. Desvalorizar a moeda, acabar com o déficit, mas manter o dólar como moeda hegemônica. Isso é um desafio. Talvez seja um grande problema.
Bom, nós seguiremos com esse debate, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Vamos para o intervalo e já já a gente volta. O Olhar Crítico está de volta, continuando com o tema das tarifas de Donald Trump. Zé, a comunidade dos países, dos estados latino-americanos, a CELAC, é um bloco regional intergovernamental que foi criado em 2010, na cúpula da Unidade da América Latina e Caribe. No último dia 9, esse bloco se reuniu novamente, realizou um encontro em Honduras, no qual se discutiu inclusive essa questão, sobre a taxação imposta pelos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre qual foi a repercussão da mídia comercial, principalmente, sobre a posição do Brasil defendido nesse encontro. Hércio, é bom a gente relembrar que a CELAC foi criada há 15 anos e foi criada com o objetivo de praticamente substituir a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que sempre funcionou sob o controle estadunidense. Então foi criada a CELAC, porque aí foi possível deixar de fora o Canadá e os Estados Unidos, e só os países latino-americanos e do Caribe. Ela, durante os últimos anos, ela tem tido pouca atividade. Mas agora, ela mostrou sua força, porque o documento final, contestando e se opondo a esse tarifaço dos Estados Unidos, teve 30 países de 33 assinaram. Só ficou de fora Argentina, Paraguai e El Salvador. Então, a repercussão foi boa. Aliás, de uma maneira geral, a grande mídia tem coberto com razoável fidelidade tanto o tarifaço como as reações ao tarifaço. E isso a gente pode perceber que quando se trata de identificar qual seria a melhor posição brasileira, aí há divergências. Mas quando se trata da necessidade de reação, tanto assim que o projeto de reciprocidade foi aprovado por unanimidade no Senado e por uma grande maioria na Câmara dos Deputados. O que colocaria, inclusive, um Congresso brasileiro, com uma parte dele bem caudatária das posições dos Estados Unidos, mas também oferecendo uma certa resistência nesse cenário, o que não deixa de ser positivo, Nara? Sem dúvida, que há necessidade de, como o Zé aponta, necessidade de resistência e de algum tipo de contraponto, de contrapeso, ela é evidente, É interessante a gente pensar, quando o Zé traz o caso da América Latina, que a América Latina ela é um espaço histórico de influência dos Estados Unidos. É um pouco ali o quintal, não só da Casa Branca, mas da economia estadunidense como um todo. Então, a gente vê aí por que também as tarifas aplicadas pelo Trump em relação ao Brasil e a outros países da América Latina foram as mais baixas dentro aquela tabela lá, que o Trump inclusive divulgou, mostrou para a mídia, que é uma tabela, da forma como ele apresentou, muito equivocada. Ele apresenta como se fosse uma tabela de, uma tabela em que as tarifas já vêm de uma medida de reciprocidade, a gente está taxando de volta. Na verdade, não é isso, São as tarifas que ele está aplicando para equilibrar a sua balança comercial, e ele aplica as menores na América Latina e as maiores, por exemplo, no Sudeste Asiático, que é uma zona de influência histórica mais expressiva da China, tarifas mais altas, e na América Latina tarifas mais baixas, porque ele já tem uma influência histórica. Então, é importante a gente ter aí medidas, Zé, posicionamentos, manifestações que de alguma maneira tensionem também essa posição de subordinação aos interesses econômicos comerciais estadunidenses, E aí acho que é interessante ele também trazer o caso da grande imprensa, da imprensa comercial,
que apesar de divergir sobre qual seria a medida mais adequada, traz ali a necessidade de que medidas sejam tomadas ou de algum tipo de resistência, na medida em que essa imprensa também representa os interesses de classe de uma burguesia nacional, né? Então, ela representa ali os interesses de frações de classe, de frações da burguesia brasileira, que evidentemente podem ser prejudicados pelo tarifaço do Trump. Então, também é um ponto, na verdade, é um conflito no fundo entre burguesias, né? Entre uma burguesia que apoia o Trump, né, que apoia o imperialismo estadunidense nos Estados Unidos, e que é uma burguesia que simplesmente não quer mais que os Estados Unidos operem numa lógica, que é a lógica que veio se construindo no mundo nos últimos anos, que é a lógica em que os Estados Unidos são a potência imperialista do mundo, mas ele abre espaço, ele cede espaço para que outros países, com as suas burguesias nacionais, controlem certos mercados, controlem a exploração de certas matérias-primas. Esse mundo os Estados Unidos não quer mais, então é um mundo, né, em que essa burguesia estadunidense também pressiona o Trump para que retire, né, essas condições aí de, né, retire comércios de outros países, de outras burguesias. Então, no fundo, é um conflito entre burguesias de diferentes países. Daí, talvez, essa posição da imprensa comercial, né? Zé, em relação à cobertura da mídia envolvendo aí as relações com a China, a União Europeia, né, principalmente a crise com a China, retomando aí desde o período de 78, com a abertura chinesa ao capital estrangeiro. Como é que isso está situado nessa questão da crise, né, que é um ponto fundamental, que é a relação Estados Unidos e China, que vem ganhando terreno nessa competição com os Estados Unidos? Bom, é interessante a gente perceber que quando, né, através da ação do Nixon, houve aquela aproximação com Mao Tse-tung e as relações foram restabelecidas, Estados Unidos e China, a situação era uma. A China ainda era um país bastante agrário e muito subdesenvolvido, com um PIB inferior ao do Brasil. Então nós vemos o seguinte, hoje a situação é um pouco diferente. Os Estados Unidos têm uma despesa enorme, uma despesa militar enorme, porque os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo. A China só tem uma pequena base naval, de Djibouti, que é um paísinho que fica no nordeste da África, tem aproximadamente 1 milhão de habitantes, e esse mesmo é uma base naval para a defesa de Djibouti, a pedido deles. Então, olha a diferença da despesa que os Estados Unidos têm e que a China tem com essa questão do armamento. Mas tem outra coisa. A China já é a segunda maior economia do mundo. Nós temos, por exemplo, segundo o FMI, no ano passado, o PIB da China foi de 17 trilhões de dólares. Os Estados Unidos continuam à frente, com um PIB de 29 trilhões de dólares, e o mundo todo, né, teve a soma de produção de bens e serviços, 115 trilhões de dólares. Bom, diante disso, Zé, como é que você pode também observar, como é que você lê a posição do Brasil? É possível pensar, seria possível pensar numa oportunidade diante dessa crise, aquilo que os gestores gostam tanto de falar, né? Janela de oportunidade. Janela, né, de oportunidade. Existiria, nesse caso também, né, pelas análises que você coleta aí, né, tanto na imprensa comercial como na imprensa alternativa, né? Como que esses setores veem assim, essa que seria uma aposta numa oportunidade diante da crise? Aí que está a divergência. Eu diria que, por unanimidade, eu acompanhei, né, as TVs independentes, TV 247, Ópera Mundi, GGN, ICL, e acompanhei os debates. Nesses debates, houve um certo consenso, que eu sintetizei aqui. Os debatedores propõem, para a saída da crise, um programa de reindustrialização.
baseada em quê? Na inteligência artificial, na robotização, na internet das coisas, na biotecnologia, nas novas tecnologias de informática, no uso de seus minerais e terras raras, do qual o principal é o lítio, e retomar o programa nuclear para fins pacíficos. Ao passo que a grande mídia, e principalmente o Estadão, se manifestaram muito mais em relação a defender o agronegócio e abrir, que é o contrário disso aqui, abrir a nossa economia, né? O Estadão, principalmente, fez um editorial propondo exatamente isso. Né? Com essa relação proposta aí, vocalizada pelo Estadão, o Brasil tornaria ainda um país mais dependente dessas relações internacionais, sem construir nenhuma base econômica diante dessa oportunidade. Ah, com certeza, né? Eu acho que é um cenário difícil assim para o Brasil. Sem dúvida, o Brasil se reindustrializar seria o cenário, é o cenário, e se reindustrializar com uma indústria de alto valor agregado, né, com bastante tecnologia, baseada em ciência, seria o cenário ideal. Infelizmente, existe uma dificuldade para a gente fazer isso no momento, me parece, que é como reindustrializar o país com arcabouço fiscal, com pressão do mercado para acabar com o déficit público. A China chegou aonde chegou com muito investimento público. Ela passou de um dos países mais pobres para a segunda economia do globo com muito investimento público, e só se tem investimento público com déficit público. O Brasil não pode anunciar, né, o Estado brasileiro, o governo brasileiro não pode anunciar qualquer investimento mínimo. A gente vai ver daqui a pouquinho, não pode dizer que vai isentar o imposto de renda dos mais pobres, que o mercado tem um chilique, porque vai aumentar o déficit público. Então, como reindustrializar sem investimento público? Esse acho que é um grande desafio, né? E nós vamos retomar, então, tratando exatamente sobre essa questão. Agora a gente fecha a discussão sobre as tarifas do governo dos Estados Unidos e no próximo bloco a gente entra nesse debate. O segundo bloco fica por aqui e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com a professora Nara Scabin e o professor José Bilton Santos. Nara, a partir de agora, então, a gente vai discutir a cobertura da mídia sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. No dia 18 de março, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta alterando as regras de isenção do imposto de renda. Então vamos situar aí exatamente o que é essa proposta e, na sua opinião, o que ela significaria se esse projeto for aprovado e quais seriam as principais consequências disso? Bom, Hércio, essa proposta, né, de isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 por mês, né, inclui também algumas outras mudanças nas regras do imposto de renda. Então, tem a isenção para quem ganha até R$5.000, tem a previsão de um desconto decrescente para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000, né, um desconto que vai diminuindo, né, entre R$5.000 e R$7.000 até zerar, quando chega ali aos R$7.000. E ele prevê também, esse é um ponto bastante importante da proposta, e talvez um dos pontos que gere algum grau de controvérsia na cobertura jornalística, né, em alguns setores também da opinião pública, que é a previsão de criação de um imposto de renda mínimo, né, para os super ricos. Então, vai haver ali, né, segundo essa proposta, o imposto sobre quem tem alta renda. Então, é quem ganha ali acima de R$50.000 mensais, então, né, acima de R$600.000 por ano, né, seriam os mais ricos, né. A proposta ali, né, o governo prevê que esse imposto mínimo sobre alta renda atingiria em torno de 140 mil pessoas, né, um pouco menos de 150 mil pessoas, 141 mil pessoas, né. Então, essa fração, esse topo da pirâmide social
teria ali um imposto de renda mínimo. Tem uma tabela na proposta, não vou detalhar aqui porque acho que a gente não teria tempo, mas é uma proposta que prevê uma alíquota, né, entre quem ganha de R$600 mil por ano a R$1.200.000 por ano, é uma alíquota que vai de 2,5% a 10%, né, em faixas ali, né, fatiando esse valor. E a proposta também prevê cobrança na fonte sobre os dividendos distribuídos pelas empresas, que também é uma medida importante aí dessa proposta, né? Importante destacar que esses últimos 2 pontos, a cobrança de um imposto mínimo sobre os mais ricos e a cobrança na fonte sobre os dividendos distribuídos pelas empresas, fazem parte dessa proposta de alteração do imposto de renda como uma espécie de contrapartida para equilibrar a arrecadação diante da isenção, né, do imposto sobre os mais pobres. Então, quando o Haddad, ainda no ano passado, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou junto com o pacote fiscal, né, que teria ali, que pretendia fazer, que faria a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, houve uma repercussão muito negativa por parte de operadores do mercado, né, que disseram, puxa, isso vai criar um rombo nas contas públicas, vai gerar um problema de arrecadação, não pode isentar sem criar uma contrapartida. E, de fato, né, a compreensão, né, jurídica do arcabouço, enfim, né, da arrecadação de impostos, né, enfim, essa previsão jurídica aí no Brasil prevê que haja um equilíbrio. Você não pode isentar, né, um imposto sem criar uma contrapartida de arrecadação. Então, foram criados esses 2 dispositivos aí pelo governo federal, né, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós vamos seguir aí com esse debate, que eu quero, inclusive, tratar de alguns desdobramentos com você, mas agora a gente vai para a pergunta de uma estudante do 3º período de jornalismo, a aluna Mariana Figueiredo. Para você. Olá, meu nome é Mariana e eu tenho uma pergunta para a professora Nara. Professora, como o governo planeja equilibrar o déficit fiscal gerado pela renúncia de impostos para as pessoas que ganham abaixo de R$5.000, prevista no ajuste fiscal proposto pelo Haddad? Obrigada pela sua pergunta, Mariana. Pergunta muito pertinente, porque é justamente a questão que a imprensa comercial levanta, que muitas pessoas, né, operadores do mercado levantam, enfim. Então, como equilibrar, né? O próprio, como eu, né, acho que eu já antecipei um pouquinho, o próprio projeto, a própria proposta apresentada pelo governo já prevê um equilíbrio, né, de arrecadação, porque vai, ao mesmo tempo que isentar uma parcela da população, que é uma parcela numericamente muito grande, mas que ganha muito pouco, vai também taxar a mais, né, enfim, aumentar o imposto sobre quem atualmente não paga imposto de renda ou paga muito pouco, que são os super ricos e também os dividendos aí das empresas. Então, na verdade, a própria proposta já prevê essa forma de reequilibrar aí, né, a arrecadação. A gente vai ver daqui a pouquinho que a própria imprensa comercial desconfia um pouco dessas medidas, né? Não confia muito, coloca ali alguns poréns, mas a proposta já traz essa questão. O governo também argumenta, esse é um outro ponto importante, que a arrecadação será compensada porque, na medida em que pessoas de renda mais baixa serão isentas, essas pessoas vão, né, consumir mais. Então, vai ter mais dinheiro circulando, então isso vai gerar arrecadação por outros meios, né? E também fazer a economia crescer. Zé, você podia comentar, em função do que a Nara está colocando, qual a importância política dessa proposta para o governo Lula, considerando especialmente esse momento que o governo está vivendo? Eu gostaria que depois você comentasse isso também, mas vamos lá, Zé. É importantíssimo. Principalmente porque as últimas pesquisas têm revelado que mais de 70% da população brasileira aprova essa reforma do imposto de renda. Então, isso, inclusive, pode ser um elemento de pressão sobre os próprios parlamentares, porque eles não vão querer ficar realmente contra os seus eleitores. Porque se o fizerem, serão certamente denunciados. Nara, a sua perspectiva também é parecida com a do Zé ou teria alguma outra nuance, algum outro aspecto que você gostaria de acrescentar sobre esse tópico? É a
mesma perspectiva, né? Acho que o Zé trouxe bem, assim. Eu só acrescentaria aí o aspecto importantíssimo do ponto de vista político de que no Brasil, historicamente, propostas de aumentar a cobrança de impostos sobre os mais ricos e diminuir a cobrança de impostos sobre os mais pobres, essas medidas que a gente pode chamar de medidas de justiça tributária, são muito populares, né? Então isso é importante para o governo, politicamente, né? Isso acena para uma grande camada da população. A gente precisa ver só o quanto isso vai, de fato, se traduzir num aumento efetivo de apoio para o governo Lula, na medida em que as pessoas talvez só comecem a sentir os efeitos dessa isenção a partir do ano que vem. Então, vai demorar um pouquinho para que as pessoas sintam no bolso, né, os efeitos positivos dessa isenção. Mas, sem dúvida, isso é positivo, né? Pode também ser um instrumento de pressão no Congresso. O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, quando recebeu a proposta do presidente Lula, fez uma fala bastante favorável, né? Destacou ali que é importante que haja essa justiça tributária, né? Que ele acredita que tanto a Câmara quanto o Senado, né, o Congresso como um todo, deve apoiar. Então a gente tem também uma sinalização, embora a gente já veja algumas tentativas de desidratar essa proposta, de alterar, diminuir ali as alíquotas sobre os mais ricos, sim, né? Sim. A tendência é essa, mas de forma geral ela é uma medida muito popular, uma pauta popular, e é importante ver o governo Lula pautando o debate político nessa chave, que é uma chave também que nos lembra da questão da desigualdade social, da justiça social. Então acho que também é uma pauta que acena para uma base de esquerda, né, do governo Lula. Então, fundamental essa pauta. Bom, e tem uma questão, né, que é até estranhamente, o governo também atinge uma parcela da população, que são os estranhamente chamados setores médios, né? Eu falo estranho porque os setores médios aí de que ganham até 10 mil reais, na realidade eles estão muito, mas muito distante dos mais ricos do Brasil, né, que são 140 mil pessoas, como você falou aí, né? Mas, na realidade, esse setor sempre se queixou de ter sido abandonado pelas políticas sociais do governo Lula, né? Porque se pensa muito naquela base mais empobrecida do Bolsa Família e tal, e esses setores também estariam sendo beneficiados nessa proposta. Eu acho que é também uma questão importante de pensar esse gesto do governo federal. Mas tem uma coisa que eu gostaria de saber, Nara, que são as críticas que o governo vem recebendo, principalmente na imprensa comercial, sobre essa proposta. Quais são esses pontos mais criticados e como você avalia, né, essas críticas que são feitas a essa proposta? Bom, quando a gente olha para as críticas, né, que a proposta aí de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais tem recebido, e sobretudo as críticas que têm uma repercussão midiática maior, né, que emergem aí na cobertura jornalística, a gente tem principalmente a posição do mercado financeiro. Não é a única, mas é a principal posição, né, visibilizada aí a partir de falas de operadores do mercado que expressam preocupação, né, que expressam temor diante dessa proposta. De novo, né, aí a panaceia neoliberal do medo do déficit público. Então, olha, vai gerar um problema de arrecadação. O grande argumento é isso, né? Vai gerar um déficit público, vai diminuir a arrecadação, né? Isso vai atrapalhar as contas públicas. São falas, né? Acho que é importante dizer isso, que vem do mesmo lugar de onde veio agora nos últimos dias, mais recentemente, vários dias após o governo apresentar essa proposta, uma declaração do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, defendendo que é preciso, né, para sanar as contas públicas, para equilibrar o déficit público, congelar o salário mínimo por 6 anos. Quase falei 100 anos. Quase. Mas acho que a sensação para as pessoas é de que duraria um século mesmo esse congelamento, né? Congelar o salário mínimo por 6 anos é condenar uma grande parcela da população à miséria, né? Na prática é isso, um arroxo salarial, né? Porque o salário mínimo, ele na verdade é a medida para muitas outras, né, para muitas outras contas, para muitas outras categorias, né, na economia. Então, é importante a gente lembrar que falas como essa, que se opõem à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais,
apontando que haveria um risco de isso atrapalhar as contas públicas, vem do mesmo lugar ideológico de quem defende congelar o salário mínimo. E que são falas que, no fundo, acho importante dizer, embora a imprensa comercial represente, destaque como falas técnicas, né, falas aí supostamente né, do campo econômico, falas técnicas, científicas, são falas profundamente ideológicas que defendem interesses de classe no conflito distributivo no Brasil. Ou seja, o conflito em torno de como o dinheiro público vai ser gasto. Né? Na medida em que são falas, são posições, essas críticas na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, por exemplo, que não tocam, não questionam o pagamento de juros exorbitantes da dívida pública pelo governo. Né? Então, assim, não, tem que cortar dos mais pobres, mas o pagamento de juros da dívida é sagrado. Nós vamos retomar essa conversa aqui no quarto bloco, mas agora a gente vai para o intervalo. Vamos para outro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o debate sobre a repercussão da proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E você estava desenvolvendo seu raciocínio no bloco anterior sobre como você analisou a cobertura da mídia comercial sobre essa proposta, né? Como que ela relaciona isenção de imposto de renda, déficit fiscal. Eu queria que você retomasse essa discussão para que a gente pudesse comentá-la aqui. Bom, Hércio, a gente falou já sobre essa crítica que vem principalmente de operadores do mercado financeiro, né, sobre a preocupação aí com o déficit público. Tem amplo espaço na cobertura da imprensa comercial, mas evidentemente há outros elementos ali nessa cobertura que eu queria destacar, mas eles não destoam profundamente entre si. No fundo, são questões recorrentes da cobertura de economia e da política econômica do governo Lula III, né? É interessante a gente observar que mesmo matérias que eventualmente são, e elas existem, a Folha de São Paulo, por exemplo, fez uma cobertura até que relativamente positiva sobre a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com algumas matérias destacando ali aspectos positivos a partir de falas de entrevistados, né? E é interessante observar que mesmo nessas matérias que destacam os aspectos positivos, os argumentos são argumentos neoliberais. O argumento não é o argumento da justiça tributária, não é o argumento da justiça social, não são argumentos políticos, por exemplo, que destacariam, olha que importante o governo Lula retomando, do ponto de vista econômico, as suas, no fundo, as suas promessas, né, de campanha, retomando aí essa relação com a classe trabalhadora. Não, os argumentos que são positivos, né, que destacam aspectos positivos da proposta, são os argumentos que dizem assim, olha, vai isentar, mas é uma proposta super interessante do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, porque tem a contrapartida. Vai isentar de um, mas vai cobrar mais do outro, né? Tem isso que o governo tem chamado de uma proposta neutra do ponto de vista fiscal, quer dizer, não vai gerar nenhum déficit, não vai arrecadar mais, também não vai arrecadar menos, né? Então, mesmo os argumentos positivos são argumentos neoliberais. Mas há também, evidentemente, outros argumentos ali negativos, né? Outras críticas. A revista Veja, por exemplo, fez uma cobertura bastante crítica em relação a essa proposta, né? Destacando que se trata de uma medida de populismo tributário, né? Então, puxa vida, olha que coisa absurda na perspectiva da Veja que um presidente faça política, né? No fundo é isso. Está errado que um presidente faça política. Então, a Veja vai chamar de populismo tributário, né? A Veja vai dizer que a medida, ela, na verdade, nem é uma medida de justiça tributária, porque, na verdade, ela vai beneficiar só uma classe média. Eu não sei exatamente onde quem ganha até R$5.000 no Brasil é classe média, mas na perspectiva da Veja essa medida vai, na verdade, beneficiar muito mais uma classe média do que uma classe popular, né? Então, a gente tem outros argumentos aí críticos e há também um argumento, onipresente na cobertura, inclusive da Folha, que, como eu disse, fez uma cobertura um pouco mais equilibrada, que é o argumento da inviabilidade política, que é um argumento que, inclusive, já se tornou batido, né, na cobertura aí do governo Lula III.
como se a gente não vivesse num presidencialismo, né? Então, o argumento de que não adianta a proposta ser boa, não adianta a proposta ser encaminhada ao Congresso, porque ela não vai ser aprovada, né? Então, é um argumento que, de alguma maneira, enquadra aí o governo Lula na chave de uma impossibilidade de ação. E, de alguma maneira, também é um argumento que legitima, né, essa conjuntura de forças, na medida em que não questiona, apenas dá como um fato consumado. Então, esse também é um argumento bastante presente aí na cobertura, né? A gente teve, por exemplo, só para, né, ilustrar aqui, uma matéria da Folha no dia 11 de abril, então, bem posterior, né, à apresentação da proposta ao Congresso, à Câmara, que traz resultados de uma pesquisa do Datafolha sobre a percepção da população sobre a isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000. Percepção altamente positiva entre a população, mas a Folha destaca ali no seu subtítulo, né? Apesar do apoio majoritário, a população se divide sobre a aprovação de medidas no Congresso. Então, esse é um ponto aí chave nessa cobertura também. Bom, daqui a pouco então a gente fecha esse tema, mas agora a gente vai para uma reportagem que os alunos do terceiro período do curso de jornalismo fizeram sobre esse mesmo tema. Estamos aqui na Praça 7 para falar sobre um tema que vem ganhando visibilidade na mídia. O que é que o povo sabe sobre o ajuste fiscal? Ajuste fiscal? Eu não sei não, isso não sei. Não sabe nada? Não. Mas ainda foi na sua cabeça? Aí você me pegou, não sei não. Sobre imposto, o imposto eu sei que tem que ter, mas não precisa ser bem alto, né? Porque tudo que hoje em dia a gente já paga muito imposto, igual declarar. Você declara o que você ganha, não tem hora que você não dá nem para você comer direito. Eu não entendo nada, não sei o que é, então não tenho nem ideia o que é. Bom, ajuste fiscal são iniciativas do governo, tanto federal quanto estadual, para suprir algumas necessidades, algumas falhas, algumas coisas que a gente precisa para a população, né? Normalmente, esses ajustes fiscais não beneficiam a população que paga em maioria os impostos, né? Lembrando que os impostos, na maioria deles, não são vinculados, então a gente tem impostos, por exemplo, do Fundeb, que vão ser direcionados para a educação básica nos municípios, mas hoje a educação é muito deficitária porque a gente não tem os devidos repasses, né? Então, os ajustes fiscais normalmente não beneficiam a população em geral. Hoje existe muito desvio de recurso, né? E isso é uma questão muito preocupante. A gente precisa de uma gestão pública eficiente, uma gestão pública que pense na população e não no bolso dos cofres públicos de quem está administrando, né? Mas eu ainda acho que a gente tinha que taxar as grandes fortunas, porque aí seria uma questão que facilitaria o repasse de dinheiro para grandes investimentos que a gente precisa. Bom, existe aí uma dificuldade, né, evidente nas pessoas perceberem exatamente onde que esse debate está centrado, né? Eu acho que a discussão que a gente traz aqui propõe mais ou menos isso, né? Tentar esclarecer e ao mesmo tempo, distinguir essas propostas, mas o que se observa é que existe uma grande confusão da população em relação a esse debate que está acontecendo nesse momento, né? Dessa forma que você vê, Zé? Exatamente. A última entrevistada, inclusive, ela frisa na sua resposta desvio de recursos. É o velho discurso da corrupção, que é o discurso da direita. No entanto, esse desvio de recurso, ele acontece de muitas outras maneiras. Muitas empresas não pagam imposto, são isentas de pagar imposto. O agronegócio, desde a Lei Candir, do tempo do Fernando Henrique, não paga imposto nas suas exportações. Dividendos, poucos países do mundo, acho que são uns 3, não cobram imposto sobre dividendos, sendo que os Estados Unidos cobram 40%. Uhum. Então, esse desvio de recurso, essa fala assim, que meio moralista, ela encoberta, esconde efetivamente o que existe, que é uma expropriação de classe daquilo produzido pela coletividade. Bom, nós vamos seguramente retomar esses temas, são temas importantes, estão dentro da pauta
da mídia brasileira, né? Acho que hoje a gente fez aqui um grande esforço para elucidar o debate sobre o tarifaço do governo Donald Trump, a questão do ajuste fiscal no Brasil, a isenção do imposto de renda, que é o tema importante, mas que fica meio sumido nesse debate, né? Mas nós vamos ter que voltar nesse tema num outro momento, porque agora chegou o momento da nossa dica cultural. Bom, eu vou falar brevemente, né? Nosso tempo aqui já está esgotando. Eu vou deixar aqui como dica o livro Uma Mulher, da Annie Ernaux, né? Essa autora articula mais uma vez uma narrativa entre o familiar e o social, e dessa vez o foco é na história da própria mãe, né? Então logo ela sai ali do período de luto, ela retoma então, ela toma para si a tarefa de escrever sobre a história da mãe, mas não a partir apenas das relações que ela viveu com a mãe, mas mostrando a mãe dentro de um contexto maior, que é o contexto de uma operária que nasceu e criou na França, né? E então fica aí a minha dica, né? E agora a gente passa para a dica da Nara. Bom, minha dica hoje é de um filme, um documentário, né? O No Other Land, ou em português ficou traduzido como Sem Chão, né, que ganhou inclusive o Oscar de melhor documentário, que é um filme produzido por um coletivo, né, de cineastas palestinos e israelenses, que fala sobre a ocupação e o genocídio palestino, né, por Israel. Então ele traz ali filmagens, né, feitas por um desses, por esse coletivo, né, especialmente por um desses diretores, né, o Basel Adra, que remontam a 2009, algumas filmagens antigas da família dele, né? E ele vai mostrando os resultados a partir do núcleo familiar, da sua vivência pessoal, da destruição, né, do genocídio do povo palestino a partir de uma comunidade no sul da Cisjordânia. Fundamental para entender esse contexto. Obrigado, Nara. Zé, a sua dica de hoje? A minha dica de hoje é o livro A Internacional Capitalista, Estratégias e Tática do Empresariado Transnacional. É um livro do René Dreyfus, o mesmo autor do livro 1964, A Conquista do Estado, de que já tratamos anteriormente. Só uma observação sobre o título. A Internacional Capitalista é uma referência indireta à Associação Internacional dos Trabalhadores, criada em 1864, que foi chamada de Primeira Internacional. Esse livro é muito interessante porque ele trata das articulações entre a elite orgânica, ele vai trabalhar com esse conceito gramsciano de orgânico, né? Principal, no mundo todo, mas frisando principalmente no Brasil e na América Latina. Ele vai tratar, por exemplo, do convênio entre a Universidade Católica do Chile e a Universidade de Chicago em 1955, que formou a elite orgânica que trabalhou depois com Pinochet durante a ditadura. Muito bom. Então são informações valiosíssimas contidas nesse livro. Bom, ótimo então, a gente fiquei com boas dicas culturais e agora a gente vai ficar por aqui, encerrar o nosso programa. Nara, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua colaboração e valiosas contribuições que você trouxe para o programa de hoje. Eu que agradeço, Hércio, agradeço também ao Zé, agradeço também ao nosso público, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Zé, muito obrigado mais uma vez pela sua pesquisa, pela sua participação aqui conosco. Obrigado a você, Hércio, obrigado a você, Nara, e meus especiais agradecimentos aos nossos telespectadores. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.